Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje vamos começar o quarto vídeo da série Jesus fez a vontade do Pai. E hoje vamos entrar no seguinte tema: Jesus nos vestiu com vestes de salvação, fazendo a vontade do Pai. Vamos construir juntos essa mensagem. Vamos abrir aqui Isaías 61:10. Isaías 61:10, que diz o seguinte: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Aqui o profeta Isaías, ele anunciou a vontade do Pai de enviar Jesus para nos vestir com vestes de salvação, fazendo justiça sobre nós e nos fazendo sacerdotes. Olha, todos nós nos tornamos sacerdotes depois de Jesus. Todo aquele que recebe Jesus se torna um sacerdote. Olha para você ver, antes de Jesus existia todo um protocolo, para ser um sacerdote, para falar com Deus, para ver a Deus face a face, para conversar, para se relacionar com Deus. E com Jesus hoje nós nos tornamos sacerdotes. Aí eu vou falar aqui com vocês hoje por que sacerdote. Nós vamos entender o que é o sacerdócio. O sacerdócio é a ação do homem para com Deus. O sacerdócio é a ação do homem para com Deus. A primeira ação aqui é crer e receber Jesus. Amém? Hoje, no tempo que nós estamos hoje. Amém? Depois que Jesus já veio, já cumpriu o plano de salvação e hoje nós temos acesso a ele. Amém? Então, a primeira ação hoje começa crer em Jesus. Depois eu recebo ele na minha vida e eu começo a viver o arrependimento, O arrependimento começa na confissão dos meus pecados. Mas o verdadeiro arrependimento não é só a confissão. Porque eu confesso, mas eu mudo meu comportamento. Amém? Eu mudo as minhas ações. Nós vamos ver que em todo o evangelho, quando nós vamos ver os evangelhos, Jesus, ele ensinava, ele curava, libertava, transformava as pessoas e dizia para as pessoas assim, você vai ver sempre no finalzinho das parábolas, das experiências ali que foi registrada, é que o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Entende? Então, o que é o vá e não peques mais? Ele dizia assim, então, se você adulterava, não adultere mais. O mais claro que nós temos assim é a parábola que fala da mulher que foi pega em adultério, que eles trouxeram para Jesus para provar ali Jesus e ver como que Jesus ia agir, porque eles estavam loucos para prender Jesus, e ter algo que comprovasse, contra Jesus, para que eles executassem o plano deles de acabar com Jesus. Então, ali ele disse para ela, ninguém te acusou, nem eu vou te acusar, vá e não peques mais. Então, ele disse para ela, uma palavra mais clara: você foi pego em adultério, você estava adulterando, então eu não vou te acusar. Então, o que você faz agora? Vai, mas não adultere mais.
entende? Então, o verdadeiro arrependimento é a mudança de comportamento. Então, depois que eu recebo Jesus, confesso meus pecados, eu mudo o meu comportamento e coloco Deus em primeiro lugar na minha vida e vou ter uma vida de adoração a Deus. Isso é ser um sacerdote. Amém? Isso é viver o sacerdócio. Estou trazendo aqui de forma bem assim, de uma linguagem bem para você entender mesmo o que eu estou querendo trazer aqui. Eu não, né? O Espírito Santo. É os vícios de linguagem. João 6. Nós vamos ver aqui nós vamos ver só o versículo 40. João 6, versículo 40. Diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ele está declarando aqui nesse versículo, vou ler de novo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ele está declarando a vontade do Pai, que é nos vestir de salvação e estar com ele na eternidade, né? Então Jesus ele quer nos vestir de salvação. A única forma de nós vivermos com o Pai na eternidade é vestirmos com a salvação de Jesus, que é crer nele, receber nele. Então essa é a vontade de Deus, nos dar a vida eterna. Mas para que isso aconteça, nós precisamos vestir as vestes de salvação que foi anunciada por Isaías. Amém? Lá nós vamos ver no Velho Testamento o profeta Isaías anunciando esse desejo de Deus para nós. Então Jesus nos ensinou também. Amém? Jesus ele também nos ensinou qual era a vontade do Pai. O tempo todo ele falou da vontade do Pai. O tempo todo ele falou da vontade do Pai. Ele declarou que a vontade do Pai era alimento para a obra que ele executava. Amém? Ele falou o tempo todo que a vontade do Pai era alimento para ele fazer a obra do Pai. Então, ele deixou esse exemplo para nós, amém? Fazer a vontade do Pai é alimento para nós prosseguirmos fazendo a obra do Senhor. Muitos fazem a obra por fazer, sem estar na vontade do Pai. Amém? Então, é necessário que nós peguemos esse exemplo de Jesus e desejamos fazer a vontade do Pai, porque o tempo todo ele nos ensinou sobre isso. Ele foi esse exemplo, ele fez a vontade do Pai, deixou esse ensinamento, deixou os exemplos para que nós também tivéssemos esse desejo de fazer a vontade do Pai. Então nós vamos ver aqui, João 4:34 fala sobre isso. João 4:34 fala sobre isso. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então aqui a comida é o alimento, é o sustento para fazer a obra do Pai. Então aqui ele está dizendo que o alimento que sustenta a obra de Deus é fazer a vontade dele, que é o Pai. Por que nós vemos hoje muitas obras serem fracassadas? Muitas pessoas começam uma obra
E realmente aquela obra nasceu primeiro no coração de Deus e depois veio para o coração do homem. Eu creio nisso. Mas no meio do caminho, o que acontece? O homem começa a pôr a vontade dele, humana, no lugar da vontade de Deus. Aí a gente vê assim, olha assim e fala assim, mas por que será que deu errado? Por que será que deu errado? Eu posso te falar assim, com quase 100% de certeza, não vou falar 100% de certeza porque é só Deus, né? Mas na maioria, a grande porcentagem é porque a pessoa que está executando a obra, ela começou a colocar a vontade dela no lugar da vontade de Deus. E quando nós colocamos a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, não tem sustento, não tem como a obra ser sustentada pela vontade carnal do homem, humana. Ela só fica de pé e ela só é sustentada quando estamos fazendo a vontade de Deus, amém? A vontade dele. Porque se a gente estiver caminhando na vontade dele, não tem como fracassar. O que acontece? Você pode transicionar a um novo nível. Deus, ele não decresce. Ele não vai te colocar para baixo quando você está na vontade dele. Não, ele vai te levar para você subir a um novo nível. Crescimento. Deus, ele é um Deus de crescimento, não de retrocesso. Então, para ter um retrocesso, teve um dedo humano. Com toda certeza. Deus tem as multiformas de trabalhar e eu creio nisso. Talvez porque nós não estamos muito atentos com o direcionar dele, e às vezes ele permite algumas coisas acontecer para que a gente eleve de nível, mas não para que a gente retroceda. Entende? Então, a vontade do Pai é alimento que sustenta a obra dele. Jesus disse isso, ensinou para nós, deixou essa afirmação na palavra dele. Amém? Que a vontade do Pai é alimento que sustenta a obra. Nós vamos ver aqui em Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Fazer a vontade do Pai nos conduz à promessa dele. E a maior promessa que nós recebemos é Jesus. Essa promessa, não há uma promessa maior do que essa. É claro que existem inúmeras promessas que Deus nos dá. Ele está disponível para nós. Mas, meu irmão, não há promessa maior do que Jesus Cristo, do que essa que é Jesus fazendo a vontade do Pai, nos vestindo de salvação. Essa promessa é a maior. As outras nós viveremos aqui na terra, Deus nos dará sim muitas coisas aqui na terra, como Ele prometeu. Porém, como essa não tem. Então hoje nesse vídeo, o que nós hoje vamos colocar diante do Pai é louvar a Ele, porque Jesus fez a vontade do Pai nos vestindo de salvação e Ele nos faz alcançar essa promessa. Amém? Ele nos faz alcançar essa promessa, que é fazendo a vontade do Pai, nós alcançamos essa promessa, que é nos vestir de salvação. Amém? Ele nos ensinou, Jesus, a fazer a vontade do Pai. E hoje nós vamos pedir para que Ele nos fortaleça, para a gente permanecer fiel.
amém? E viver essa promessa de salvação. Vamos orar juntos, amém? Vamos orar juntos essa promessa. Vamos declarar juntos essa promessa, amém? E orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Teu nome. Pai, nós te damos honra, glória e graças, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós falhamos. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor amado, por todas as vezes, Senhor, que nós não atentamos para aquilo que a Tua palavra nos ensina. Pai, nós te agradecemos porque Jesus fez a Tua vontade e hoje nós estamos vestidos de salvação, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a Sua graça, favor e merecido. Pai, nós te damos honra, glória e graças, Pai, porque a Tua promessa, Senhor, nos alcançou. Sim, Senhor amado, e hoje nós podemos dizer, Paizinho, que estamos cobertos dessa promessa que é a salvação. A promessa é essa que o Senhor declarou na boca de Isaías. Senhor, promessa é essa hoje, Papai, que foi consumada com Jesus na cruz do Calvário. Pai, nós te damos honra, glória e graças por isso e nós consagramos, Senhor, nossas vidas a Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Nós queremos permanecer firmes, Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, que é alimento que sustenta a Tua obra, Pai. Nós queremos executar a Tua obra, fazendo a Tua vontade, Senhor, que é sustento para a Tua obra. Pai, nós queremos, Senhor, caminhar e alcançar essa promessa todos os dias. Pai, nós sabemos que todos os dias, quando nós nos levantamos, Papai, nós decidimos, Senhor, perseverar, Pai, confiar, Senhor, e alcançar, Paizinho, a Ti todos os dias. Senhor amado, querido, derrama sobre nós dessa força, dessa perseverança que só vem de Ti. Nós, por nós mesmos, nós somos incapazes. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Papai, mas Tu és poderoso. Tu és aquele que nos enche de força. A Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, Papai. Oh, santo é o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você deseje fazer a vontade do Pai e alcançar a promessa dele para a sua vida. Amém? Eu peço para que você curte, compartilhe, comente aqui nos vídeos e que você hoje seja um colaborador dessa mensagem. Quando você comenta, a plataforma ela impulsiona o vídeo para as outras pessoas. Por isso eu te peço, seja um colaborador dessa obra. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.